Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, está no ar, no seu rádio, no seu tablet, computador ou smartphone, o seu podcast Papo de Redação. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para trazer de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, as principais notícias do Grupo Folha, né, sobre a nossa cidade, o nosso estado e também o nosso Brasil. Então, quero convocar vocês a participar conosco por meio do seu comentário aí pelo canal da Folha no YouTube e também o nosso zap da redação, o 999715300, onde você pode enviar suas sugestões de matérias e de entrevistas também. Então hoje a gente tem notícias policiais, né, notícias de polícia, tem também aqui notícias do cotidiano e ainda de saúde. Já já a gente vai falar sobre a circulação do vírus Maiaro em Roraima. Você vai entender mais ou menos o que significa esse vírus. Tem também a greve dos funcionários da limpeza do HGR, mas a gente vai começar falando aí sobre morte de motociclista lá em Alto Alegre, uma grávida agredida e ameaçada de ter o rosto queimado pelo marido. Meu amigo, infelizmente o negócio está ficando muito sério. E quero desejar aqui as boas-vindas a Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso podcast. Queria que você começasse falando sobre essa ocorrência dessa morte de um motociclista lá em Alto Alegre. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Lucas, mais uma vez nós tivemos aí um final de semana violento. Sim. E nós tivemos 5 óbitos, isso mesmo, de sexta até hoje, segunda-feira. Nós tivemos 5 óbitos, sendo 1 na sexta-feira, 1 no sábado e 3 no domingo. E também violência doméstica foi o crime que também mais predominou aqui em Boa Vista nesse final de semana. Várias mulheres agredidas. Falando rapidamente aqui dos óbitos, nós começamos aí já na sexta-feira, onde um homem, o José Roberto de Souza, de 44 anos, ele foi morto a tiros na sua própria casa, lá no bairro Jardim Primavera, e esse caso aconteceu aí já na sexta-feira, foram vários disparos. Aí a gente pulou para o sábado, onde um adolescente, o Expedito Moisés Mulato da Silva, de 17 anos, ele morreu eletrocutado após tocar em um poste de energia elétrica lá na praça do bairro Jockey Club, e esse caso aconteceu na noite de sábado. E também, ainda no sábado, nós tivemos aí um acidente com óbito envolvendo aí uma moto e uma bicicleta que vitimou aí um homem de 54 anos, e esse caso aconteceu lá no bairro Caranã. Então, um final de semana aí bastante violento. E ainda na linha dos acidentes de trânsito, o Francisco da Conceição, de 42 anos, foi vítima fatal de um acidente na curva da Vicinal 2, localizada lá no município de Alto Alegre. Esse caso ocorreu no início da manhã desta segunda-feira, dia 13. Conforme informações, o homem chegou ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma pena, né, gente? E a gente passou lá por Alto Alegre, a gente viu o quão é perigosa, né, essa curva. É realmente lamentável aí. E vamos acompanhar se vai ver alguma novidade a respeito disso também. E tem uma coisa aqui, você falou muito bem sobre violência doméstica, lamentável que a gente está tendo que lidar com esse tipo de coisa, né? A gente, infelizmente, acaba que a gente está entre os estados com maior número proporcional de violência doméstica no Brasil, e isso é muito triste e lamentável, e a gente até repudia tudo isso, né? E mais um caso a respeito disso, uma grávida que foi agredida e ameaçada de ter o rosto queimado pelo próprio marido. Quem diria? Que amor é esse, hein, Marília? Isso. Foram vários casos de violência doméstica, teve filho que agrediu a mãe, e em todos esses casos envolvendo aí o uso de bebida alcoólica. Nesse caso aqui, foi o MFF, de 25 anos, que ele foi preso após agredir e ameaçar até a fogo no rosto da esposa, de 23 anos, que está grávida. Esse caso ocorreu no bairro Doutor Silvio Leite nesse
domingo, dia 12. Quando os policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao local da ocorrência, encontraram o MFF aparentemente embriagado e arrancando um cano de aproximadamente 3 metros e jogando em direção à vítima, momento em que ele foi abordado e feita a verbalização para se posicionar para uma busca pessoal, o que o MFF desobedeceu. Em seguida, o infrator se dirigiu em direção à guarnição e, com agressividade, tentando intimidar a ação, e começou a xingar os policiais. No momento da voz de prisão, Lucas, esse homem, ele agiu com agressividade, dando socos na guarnição, que precisou usar técnicas de imobilização para conter o homem. Enquanto estava sendo contido, o MFF iniciou uma encenação, gritando, chorando e pedindo ajuda da vítima, e ele chegou a dizer que iria na corregedoria denunciar a guarnição. A vítima, que estava chorando muito, contou que o marido deu um tapa no seu rosto, puxou o seu cabelo e disse que iria queimar o seu rosto com o isqueiro, momento em que ele ligou o isqueiro e insinuava que iria queimá-la. Durante o trajeto até a central de flagrantes, o MFF gritava e chutava o interior da viatura. Esse caso foi apresentado ao delegado de plantão para as providências cabíveis. Tinha bebida também, né, envolvida, Sim, né? Os policiais, quando chegaram lá, aparentemente ele estava bêbado. Pois é, né, gente? O cara realmente totalmente fora de si, desrespeitando completamente, né, a integridade física da sua própria mulher que está grávida, e ainda mais agravante o fato de você atentar contra a vida, contra a guarnição policial, né? Engraçado, né, Lucas? Porque ele, pra agredir a esposa, ele é um machão. Aí quando a polícia chega pra prender, ele faz cena, chora, pediu pra esposa filmar que ele estava sendo agredido. A maior cena. Então, pra agredir a esposa, ele é um machão, mas pra assumir a responsabilidade na hora de ser preso, quer dar um de machão, um pobre coitado. Então, eu espero muito do fundo da minha alma que o delegado ele tenha colocado a mão na consciência, tenha prendido esse homem, botado ele pra descer direto pra cadeia, e que essa vítima, ela passa por todo o atendimento psicológico, porque ela tá gestante, então passar por isso numa gravidez é muito complicado. Então eu espero muito que esse homem ele tenha sido liberado na audiência de custódia, que é o que acontece na maioria dos casos, que ele não tenha sido liberado, tenha sido preso de fato e pague aí por esse crime, porque o que ele fez realmente é muito desumano. Pois é, lamentável também, a gente lamenta também pela criança, né, gente? Meu Deus do céu, olha o pai que ela vai ter. Gente, pelo amor de Deus. E também a gente teve informações hoje de uma operação coordenada por Forças Armadas e a Polícia Federal lá na terra Yanomami, que resultou na destruição de um acampamento que sustenta aí o garimpo ilegal. Fala pra gente, Marília, o que a gente tem de informações sobre isso? Lucas, as Forças Armadas e a Polícia Federal, eles destruíram um acampamento, 2 motores e uma motosserra utilizadas para garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, e essa ação foi realizada no âmbito da Operação Catrimani 2 do Ministério da Defesa. A missão, articulada pela Casa de Governo, exigiu 4 horas de voo por meio de um helicóptero HM-1 Pantera do Exército Brasileiro e encontrou desafios extras devido ao dia chuvoso, o que dificultou o avanço na mata densa. O acampamento recém-instalado era conhecido como Garimpo Parima e foi identificado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Nele também foi encontrada uma pista de pouso irregular construída recentemente. Então, esse caso aí aconteceu, essa operação foi realizada na manhã de quinta-feira, dia 9, mas só foi divulgada nesta segunda-feira, dia 13. Muito bem, muito obrigado, Marília, pelas informações, e desejar que essa semana seja de notícias muito positivas, incluindo na editoria de polícia. Isso mesmo. Tchau para você, até a próxima, uma excelente semana. A gente vai continuar falando de polícia e justiça também, né? Porque a justiça decretou a prisão temporária do empresário Caio de Medeiros Porto, de 32 anos. É uma atualização que a gente tem aí do caso Jânio e Flávia, né? Aquele casal que foi assassinado brutalmente na vicinal do Surrão
e a justiça, a polícia estão aí trabalhando conjuntamente para poder saber quem são os responsáveis, qual o nível de envolvimento deles, e até o momento existe uma pessoa que ainda não foi presa, dos 5 que foram apontados até o momento, que é o caso aí do Caio de Medeiros Porto, de 32 anos. Houve essa decisão de prisão temporária para ele, né, por parte da justiça. Ele é suspeito de participar desse caso do assassinato do casal de agricultores Jânio Bonfim de Souza, de 57 anos, e Flávia Guilarducci, de 50 anos. Esse caso aconteceu no dia 23 de abril, lá na Vicinal do Surrão, em Cantá. Nós procuramos a defesa de Caio Porto, que não respondeu se ele vai se entregar voluntariamente à polícia, mas afirmou que respeita as decisões judiciais e aguarda com serenidade o devido esclarecimento dos fatos. Disse ainda que o inquérito está sob sigilo e não teve acesso aos autos e por isso não tem como comentar esse assunto. A defesa de Caio disse esperar, no entanto, que o andamento regular da apuração não sirva de pretexto para aqueles que têm interesse em promover julgamento antecipado e definir a condenação por intermédio do noticiário e das redes sociais. Até o momento, como a gente tinha falado aqui, vou citar aqui os 4 presos por conta de suposto envolvimento com esse crime. É o caso de Genivaldo Lopes Viana, de 53 anos, e Luiz Lucas Raposo da Silva, de 35 anos, além do capitão da Polícia Militar, Elton John da Silva de Souza, de 47 anos, que foi chefe da segurança do governador Antônio Denário, e aí o caso também, que também está preso, o autônomo Johnny de Almeida Rodrigues, cuja idade dele não foi revelada. Esses 2 últimos, o capitão Elton e o Johnny de Almeida, foram alvos da Operação Terras do Surrão, na última sexta-feira, dia 10, né, que inclusive a Polícia Civil conseguiu prender vários objetos, aí com forma de colher elementos de prova para poder sustentar ou não as investigações até o momento. Então deixa eu dar as boas-vindas aqui a Adriele Lima. Seja muito bem-vinda, Adriele. Hoje ela está aqui para falar sobre a greve dos funcionários da limpeza do HGR, que estão cansados aí de não receber salário por 4 meses, né, Mais Adriele? uma vez, né? Meu Deus do céu. Mais uma vez aqui eu voltando, né? Oi, Lucas, todo mundo que acompanha o Bem Papo de merece. Redação. Mais uma vez eu aqui voltando para falar sobre greve, sobre Sim. terceirizados que não estão recebendo seus salários em dia, né? Exato. Dessa vez são servidores de uma terceirizada, servidores de limpeza e serviços gerais que realizam no Hospital Geral de Roraima, Sim, o HGR. E aí esse pagamento estaria atrasado há 4 meses. Eles estão cansados disso. Eles são cobrados diariamente, né? Segundo as fontes ali que a gente foi lá conversar. Hoje de manhã teve uma manifestação, Sim. né? Pedindo por esse pagamento. E aí os servidores relataram que eles são cobrados diariamente pelo serviço, mas que não recebem o salário e não recebem um retorno da empresa sobre o pagamento, né? Sim, sim. E, né, a empresa estaria alegando que o governo ainda está repassando, não está repassando a verba, e aí por isso que o atraso está acontecendo. Mas eles já estão cansados, né? São 4 Claro. meses sem dinheiro, 4 merece, meses aí gente. com contas atrasadas, com As esqueci a obrigações. palavra. Exatamente. As obrigações que a do gente todo tem mundo do dia a atrasado. dia, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém merece uma coisa dessa. E aí eles foram lá manifestar, eles fizeram uma paralisação, alguns servidores ainda estão trabalhando, mas se a situação continuar, eles falaram que irão sim, todos vão aderir à greve e aí não vão mais realizar os serviços dentro do HGR ali de limpeza, né? E aí vai ficar por conta, né? A gente procurou as empresas terceirizadas para se manifestarem sobre o assunto, mas elas não retornaram. E a CESAL falou que já está, já tá... realizou o processo de regularização. Sim. E que o pagamento vai ser efetuado ainda essa semana, né? Vamos esperar, vamos acompanhar. E é triste, né? Porque tem muitas empresas aqui que fazem contratos com o governo, prefeitura. Quando acontece uma coisa dessa, claro que existe toda a responsabilidade do poder público, né? Mas é uma pena que muitas empresas elas não conseguem se sustentar por muito tempo, porque são totalmente dependentes do governo. E aí quem realmente... Desculpa, perdão da palavra aí, mas quem realmente se lasca
é o trabalhador, é o funcionário da ponta. Sempre quem tá na base se lasca, infelizmente. Infelizmente, gente. Vamos esperar boas notícias a respeito disso. Obrigado, Adriele, pela participação e até uma próxima. Nada, Lucas, até a próxima. A gente continua falando aqui de saúde, porque tem uma coisa que a gente acompanhou o noticiário nesse final de semana, foi a conclusão de que pesquisadores apontam, na verdade, a circulação do vírus Maiaro em Roraima. Quem está aqui para falar sobre isso é o José Magno. Seja muito bem-vindo, José, muito obrigado. Ao nosso podcast. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você entende sobre o vírus Maiaro. Tá, o vírus Maiaro, até onde eu entendi, é um vírus que circula predominantemente na América do Sul. Uhum. A gente está aqui em Boa Vista num local estratégico geograficamente, perto ali do Caribe e de regiões tropicais, né? Onde a presença desse mosquito, que é o vetor desse vírus, é mais presente. Sim. O que aconteceu no caso de identificarem a presença desse vírus foi que essa foi uma pesquisa conduzida por pesquisadores da Unicamp, que analisaram amostras entre 2020 e 2021. Amostras analisadas pelo LACEN, inclusive. Sim. E nessa época, a gente sofreu um surto de dengue e de chikungunya. Sim. Então, bateu. E o que acontece é que os sintomas de quem é infectado pelo Maiaro são muito similares ao da dengue e da chikungunya. Febre, dor de cabeça. Então, o diagnóstico ele é mais dificultoso. Sim, sim. Então, assim, o que é interessante observar é que nos relatos dos pacientes onde foi identificado esse vírus, era de que nenhum deles tinha realizado atividades em áreas rurais. Sim. O que mostra que esse vírus, que geralmente acontece em áreas rurais, em áreas fora da cidade, tem circulado, sim, em áreas urbanas. Então, essa é a observação especial aqui que a gente tem para fazer em relação ao Maiaro em Roraima. Circula em área urbana. Sim, sim. Obviamente que, assim, mosquito, a gente já tem o cuidado que a gente tem com o Aedes aegypti em relação à dengue. Óbvio que o Estado e a Prefeitura fazem a parte deles em relação ao trabalho de conscientização, mas assim como qualquer doença também tem a parte da população. O Maiaro também é transmitido por um mosquito silvestre, então os cuidados são os mesmos. Vai para o interior, usa repelente, até mesmo época de chuva também, a presença dos insetos ela é maior. Sim, sim. Então a gente mantém os cuidados e observa. Lembrando que tem uma orientação, né? É uma orientação para dengue, mas que também vale pro Maiaro ou para chikungunya. Em caso de suspeita, não tomar medicamentos sem orientação médica, que pode dificultar ainda mais o diagnóstico e piorar o quadro da doença. Então, é isso. Perfeito. Acho que você resumiu bastante coisa e tudo. Acho que o que precisava a gente saber realmente ficar atento, né, José? A esses sinais, todas essas questões. A gente está vivendo um contexto agora de período chuvoso. Então, todo cuidado é muito importante. Exatamente. Né? Ficar de olho na água parada. Isso aqui é muito fácil. A gente passa boa parte do ano reclamando do calor, que está muito seco. E aí, é incrível. Quando começa a chover aqui em Boa Vista, começa do nada. E isso é muito fácil para acumular água em locais onde você geralmente não pensa que vai acumular, porque não é uma preocupação na maior parte do ano a chuva. Então, tomar muito cuidado com essa proliferação de mosquitos. Com certeza. José, muito obrigado pela participação aqui e também um excelente final de semana para você. Aliás, uma excelente semana para você. A gente já tá pensando. Eu ainda não saí do final de semana. Mas a gente chega lá, chega lá, valeu. Muito obrigado. Então, com essas notícias, nós encerramos aqui o Papo de Redação desta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Quero convocar você a seguir as nossas redes sociais, tanto da Folha BV no Instagram, no Facebook e no X, e também no nosso canal da Folha BV no YouTube, e claro, Rádio Folha BV no Instagram e Folha FM 100.3 no Facebook. Agradeço demais, desde já, pela sua companhia, e qualquer novidade, você pode acompanhar o nosso portal folhabv.com.br, a nossa programação da Rádio Folha FM também, e claro, qualquer informação que você queira passar para a gente, seja sugestão de matéria, uma sugestão de entrevista, você pode enviar sua mensagem e, claro, suas críticas para o 999715300. Esse é o zap
da redação. Muito obrigado, minha gente. Quem falou aqui foi o Lucas Luquezzi. E aproveite, siga a minha rede social também no Instagram, @LucasLuquezzi, LUCKEZIE é o meu sobrenome. Até amanhã. Na verdade, amanhã eu vou estar novamente na transmissão do jogo do Campeonato Roraimense. Amanhã vai ter São Raimundo e Gás. Um grande jogo aí amanhã, válido pelo Campeonato Roraimense. Portanto, Tina Vieira deve me substituir amanhã. Então, a gente se encontra, eu e você, nós nos encontramos na quarta-feira, mas amanhã, se Deus quiser, tem papo de redação. E claro, meu convite para você acompanhar São Raimundo e Gás a partir das 9 da noite pelo Campeonato Roraimense, com transmissão aqui da Folha FM 100.3, e eu vou estar lá como repórter de pista. Até, se Deus quiser.